Via Justiça está de volta, discutindo hoje a onda de recall de veículos que assolou o país nos últimos tempos. Nossos convidados são a juíza Mariângela Meyer Pires Faleiro, que é da 7ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias, e o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Amaury Artimos da Mata. A nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir algumas opiniões a respeito do tema. Nós perguntamos às pessoas se o recall é suficiente para reparar os eventuais danos ou se também seria necessária uma indenização. Vejam as respostas. Eu acho que merecia uma indenização porque imagino que seria uma forma de compensar, porque se você compra um produto, você acredita naquela marca, naquele produto e imagina que ele vem confiável. A partir do momento que você tem que voltar à empresa, você vai ter que ter custo, vai gastar tempo com mobilidade, transporte ou alguma coisa assim. Eu acho que deveria realmente ser indenizado por transtornos. Eu acho que o recall já repara o erro que o produtor cometeu e satisfaz muito bem o usuário, né? Querer mais que isso é valorizar demais o consumidor em detrimento do fornecedor, não é isso? Eu acho que a chamada para reparar o erro cometido na fabricação sana completamente a coisa. O cliente deveria ser indenizado sim, porque durante o período que ele fica sem o carro, ele tem certos transtornos e tal, e ele tem que se virar de alguma forma para, enquanto ele estiver sem o carro, ele por exemplo, movimentar na rua, etc. Ele vai ter que tomar ônibus, alguma coisa assim. Depende do problema. Um problema que eventualmente cause um transtorno maior para o cliente, que cause algum tipo de prejuízo. Aí eu acho que o cliente tem que ser indenizado. Se é um problema simples que pode ser corrigido pelo fabricante rapidamente, sem maiores consequências, eu acho que não há necessidade de indenização, não. Opiniões meio divididas, né, doutora Mariângela? Doutora Mariângela, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, ao fazer o recall, ao constatado o defeito, fazer o recall, a empresa estaria se livrando de eventuais ações de indenização por causa daquele defeito na avaliação da senhora? Não, especificamente está assegurado o direito do cidadão de ser indenizado desde que ele sofra prejuízo. O prejuízo tem que ser demonstrado para que efetivamente se faça um nexo de causalidade, ou seja, aquela ação de sofrimento, ou aquela ação de perda ou de desgaste acontecido, do defeito, teria gerado um prejuízo, então essa conexão seria feita. Constatou-se isso, então é possível que haja indenização, sim. Sim, mas o fato de fazer o recall por si só não isenta a empresa de responsabilidade. Ela continua responsável, porque caso o recall tenha sido chamado para a troca da peça, e venha ainda assim a acontecer um acidente, alguma coisa, a empresa ainda continua sendo responsável. Mas eventualmente pode servir como atenuante num processo? Sim, eu acredito isso, é que desde que ela comprove que fez o recall. Às vezes acontece até de um acidente acontecer porque a pessoa não respondeu ao chamamento do recall. E quando isso acontece, a empresa pode comprovar, não, eu chamei, os clientes ou os proprietários que vieram foram tais, esse não respondeu ao chamamento. É uma forma de colocar a empresa numa situação mais vantajosa do que o consumidor. Doutora Amaury, essa questão de atender o chamamento nos casos de recall. Os dados disponíveis no Brasil falam que, no Brasil, pouco mais de 50% dos consumidores que são convocados. Isso se deveria a uma certa acomodação do consumidor? Ou as empresas, historicamente, estão fazendo a convocação de uma forma mais tímida do que seria necessário? Pois é, Manuel. Há uma constatação, de fato, de que poucos consumidores, em relação a outros países, comparecem ao chamamento do recall. O certo, entretanto, é que algumas situações podem acontecer, como, por exemplo, o consumidor vendeu o seu veículo, que foi inicialmente adquirido na concessionária. De modo que esse usuário do veículo, muitas vezes ele não recebe a correspondência, porque a correspondência é encaminhada pela concessionária, pelo fabricante, ao comprador original. Para o comprador original.
De modo que há, inclusive, em relação a isso, um estudo para que essas campanhas de recall elas possam ser documentadas no Denatran, no cadastro do veículo, como se já houvesse ou não feito o serviço. Naqueles casos em que o serviço já foi feito, não haveria necessidade de se anotar no Denatran, no prontuário do veículo, essa informação. Mas aqueles casos em que não houvesse sido feito o reparo, aí sim constaria no prontuário do Detran, a fim de que o próprio usuário, que não foi o comprador, ele possa ter conhecimento do chamamento e, a partir disso, levar o seu veículo à concessionária. Há quem diga que as empresas, ao fazer o chamamento, não têm enfatizado os riscos à segurança ou à saúde, ou seja, o que for, que aquele defeito que está se procurando corrigir, ele causaria. O senhor tem observado isso? Pois as informações, quando muito técnicas, elas acabam por deixar um grande número de consumidores entender o problema. De modo que a informação tem que ser clara, tem que ser didática, para que os consumidores, compreendendo o problema e a sua extensão, possam comparecer ao recall. Uma outra questão também importante que a doutora Mariângela comentou, que é o fato de o consumidor não perder o direito à indenização havendo recall. E há uma outra questão também importante, por quê? Porque as empresas que querem impor um tempo para o período do recall e dizerem que após a ultrapassagem desse prazo, que o consumidor que não compareceu não teria mais o direito ao recall e também à indenização, esse entendimento ele é rechaçado pela doutrina, porque é uma questão que afeta a segurança e o prazo ele tem que ser estendido até o momento em que houver veículos ou outros tipos de produtos sendo objeto de recall. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.